Empresa de ônibus do Rio Grande do Sul é condenada a indenizar família por deixar de transportar criança com deficiência. A criança com paralisia cerebral e usando cadeira de rodas havia terminado uma sessão de tratamento e estava numa parada de ônibus e esperando um coletivo adaptado para deficientes físicos para voltar para casa. O pai, um dos autores da ação, contou que eles aguardaram por mais de 1 hora e nada. Com a demora, ele decidiu entrar com o filho num veículo sem adaptação mesmo. Mas o motorista teria informado que, além de ser contra as regras de trânsito, a ordem da empresa era não conduzir deficientes físicos em ônibus sem adaptação. O motorista teria ordenado que eles descessem. O caso foi parar na delegacia e depois o pai pediu indenização na justiça superior a 300 salários mínimos e ainda que a empresa fosse obrigada a adaptar todos os ônibus. O fato ocorreu em 2014, quando a criança tinha apenas 3 anos de idade. Segundo a decisão, a empresa não pode impedir que uma pessoa com deficiência use um ônibus comum. A empresa foi condenada a pagar R$20 mil de indenização por danos morais. A justiça negou o pedido para adaptação em todos os ônibus. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Veio. Oi, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Obrigado. Bom, como vimos agora na reportagem, infelizmente é um caso muito comum em todo o Brasil. Esse caso foi no Rio Grande do Sul, mas infelizmente ele acontece com frequência. Eu queria que você explicasse quais são as obrigações das empresas de ônibus. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Nós temos aqui diversas leis que obrigam as empresas a fornecerem uma acessibilidade à pessoa com deficiência. Mas podemos destacar algumas que são importantes, né? A obrigação hoje em dia das empresas de ônibus e transporte coletivo público são de que tenham a frota em 100% de adaptação, né, para a pessoa com deficiência. Isso garante acessibilidade a essa população que é vulnerável. Então, se não tem, já está errado. Já está errado. Né? E também nós não podemos ter qualquer tipo de cobrança adicional, né? Essa cobrança seria abusiva, né? E, além disso, não só as empresas, mas também a própria infraestrutura, as paradas, os terminais rodoviários também têm que ser adaptados, né? O que nós vemos que não é tão bem aplicado, né, no nosso dia a dia. Agora, bom, são várias leis, né, que definem normas gerais de acessibilidade. Quais são as principais normas que você destaca que realmente estão efetivamente garantindo, né, que tem efetividade? Porque, infelizmente, algumas legislações não são respeitadas, ou em alguns estados, ou municípios do interior. Infelizmente, nós não vimos isso na prática, né? O que você destaca para a gente dessas leis que já existem? Bom, a Constituição Federal é a lei maior que trata sobre o tema, né, da acessibilidade da pessoa com deficiência, mas ela traz regras gerais, né, são diretivas, né, para a atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Mais especificamente, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015. E que essa é a principal, é a né? principal, é o nosso paradigma atual de proteção, né, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, e nele existem algumas regras específicas da Lei de Acessibilidade. Então, por exemplo, além da questão da infraestrutura, nós também temos uma obrigatoriedade das empresas de que forneçam um sistema para que a pessoa com deficiência se utilize para informar ao motorista que quer parar, né? Então, por exemplo, hoje nós já vemos, além daquela cordinha, tem também um botão, né, que a gente aperta para fazer o pedido de parada, e também temos um ponto importante nessa lei brasileira que eu acho importante destacar, é a questão da prioridade de segurança no embarque e desembarque, né? Então, os funcionários das empresas de ônibus têm que estar preparados para isso, inclusive para prestar essa assistência à pessoa com deficiência. Maravilha, Paulo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Obrigada mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.